Olá, alunos do Colégio Batista. Um grande abraço, aqui é o professor Fábio. E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Bem, vamos dar início ao nosso próximo tema, que assim fala um pouquinho do Brasil. Nós vimos nas últimas aulas a questão agrária, né, a questão de terras, divisão territorial do Brasil. E hoje nós veremos o seguinte, a questão das etapas da industrialização brasileira. O Brasil, em questões já adiantando, em questões de indústria, ele se encontra no praticamente um século atrasado em relação aos outros países do mundo. Mas isso se deve a fatores históricos, né? Então, assim, se a gente fizer um flashback desde 1500 até os tempos atuais aí, nós veremos que temos várias transformações dentro do território brasileiro, sim. Se a gente olhar nas últimas aulas, a gente falou sobre a ampliação do território brasileiro, nós veremos também que justamente a questão da indústria ela é bastante importante. Então, estamos aí atrasados, ou seja, vai demorar um tempo para chegarmos até um padrão. Então, vejamos o nosso processo. Então, vejamos aqui, a industrialização do Brasil só pode ser dividida em 4 períodos principais. O primeiro período, que vai de 1785 a 1808, chamado de proibição. O segundo período, de 1808, chamado de implantação. E o terceiro período, de 1830 a 56, conhecido como fase da Revolução Industrial. E o quarto período, após 1956. Vejamos. A indústria no Brasil, ela teve uma rejeição muito grande no primeiro período, porque quando a gente fala assim, de 1785 a 1808, grande parte dos países do mundo, assim, eles tinham como um grande desejo ter a indústria, ou seja, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, ela traz essa nova expectativa para o mundo de formulação de poder. Então, alguns países do mundo, automaticamente, nós tivemos aí, em primeiro lugar, justamente a Inglaterra, depois tivemos em segundo lugar a Bélgica, mas o Brasil reluta muito, porque até os abolicionistas aqui no Brasil lutaram para a chegada da indústria aqui no Brasil, mas o Brasil ele relutou muito em ter a indústria. Mas por que relutou muito? Esse primeiro período que nós temos aí é o período chamado de proibição, justamente é o período da chamada primeira fase, ou seja, essa primeira fase aí, nós temos exatamente aí no poder aquela transição do período regencial, período do regente, até o segundo período, onde se resume o governo de Dom Pedro II. Então, por que o Brasil não aceitava a indústria? Porque justamente os países do mundo estavam praticamente abrindo a mão da mão de obra escrava. Então, o Brasil ter a indústria significava abrir mão dos escravos. Então, houve uma oposição muito grande por parte dos fazendeiros. Por quê? A principal mão de obra aqui no Brasil era os escravos. Então, se nós tivéssemos abolir o trabalho escravo, justamente isso resultaria exatamente nessa. E como ficaria o Brasil nessa questão? Como ficaria os fazendeiros? Então, houve uma relutância muito grande. Então, Dom Pedro II, ele foi, assim, podemos dizer que ele lutou muito. Aliás, se a gente pegar um pouquinho do gancho de história, Dom Pedro II, ele lutou muito, ele brigou com a Inglaterra, aliás, brigou com a Inglaterra e com a igreja, né? Então, essa relutância. Então, depois de 1830, chamamos o período de implantação. Esse período de implantação é aquele período onde alguns fazendeiros começam a ver a indústria como uma grande coisa. E temos aí de 1956 até os tempos atuais esse período muito brilhante da indústria dentro do Brasil. Então vejamos aqui. Aqui eu faço uma volta ao passado, que eu falo sobre a questão do segundo reinado. O segundo reinado é o período da história brasileira que foi
o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840 até 1889, quando a proclamação da República. Esse período, do segundo período de 840 a 88, exatamente podemos dizer 49 anos, foi um período que Dom Pedro lutou contra grande parte da sociedade, aliás, a sociedade que grande parte dela tinha o poder dos fazendeiros, e Dom Pedro ele teve muita resistência. Então, ele não dependia apenas dele para assumir compromissos. Ele tinha como grande aliado a Inglaterra e do outro lado o povo e grande parte da classe política da composta por fazendeiros. Então, essa classe política composta por fazendeiros impedia muito essa liberdade. Então, o Brasil, nesse período, começa a passar por vários problemas. Entre eles, assim, a questão da abolição da escravatura se torna mais visível. O aumento de estrangeiros dentro do Brasil é muito. Então, cabia o seguinte, o que poderia ser feito? Se o Brasil tivesse a abolição da escravatura, como que faria os fazendeiros? Mas aí acaba o seguinte, o Dom Pedro II ele começa a ter repressões da Inglaterra. Tivemos aí o Ato Christi, né, que proibia a exploração, a escravidão de negros, ou seja, a Inglaterra ela consegue fazer embargos comerciais, ou seja, ela praticamente reluta em trazer os escravos, ou seja, ele começa a pegar embarcações vindo do continente africano para o Brasil. Então, o Dom Pedro II ele se vê num grande momento que é o quê? Do lado ele tinha a pressão internacional da Inglaterra e do outro lado ele tinha a pressão de uma classe nova do Brasil que aparecia, que eram os pensadores, ou seja, os abolicionistas. Então, os abolicionistas eles tinham essa coisa. Então, acaba seguindo no que Dom Pedro I, no momento, ele autoriza a assinatura da Lei Áurea, né? Mas só que engraçado que muitas pessoas dizem por que ele não assinou a Lei Áurea, quem assinou foi a Princesa Isabel. Ele não assinou a Lei Áurea porque Dom Pedro II sofreu de diabetes. Então, no seu momento de crise de diabetes, ele era obrigado a fazer esse tratamento na França. Então, nesse período de crise de diabetes, Dom Pedro foi para a França se tratar lá. Então, aí o que acontece? Tivemos aí vários momentos que resultam na implantação da indústria. Ou seja, alguns historiadores dizem o seguinte, que uma das grandes forças da abolição dos escravos aqui no Brasil foi a pressão da Inglaterra para trazer a indústria. Sim, tivemos aí, como eu falei para você anteriormente, a questão da indústria no Brasil envolveu movimentos internos e externos. Deixamos aqui, como fala sobre a abolição da escravatura. Essa abolição da escravatura, ela vem com uma requinte muito de crueldade, né? Porque em alguns lugares a ideia era o negro ser liberto e vir trabalhar, né? Mas só que em alguns casos eles não saíram da sua fazenda, né? Seguindo, a industrialização brasileira, como eu falei anteriormente, né, diante dos acontecimentos históricos que eu falei para vocês, a relutância de Dom Pedro II em ter a indústria justamente forçou ele a ter esse caráter. Mas aqui no Brasil, a indústria ela começa de uma forma bem tímida. Como assim tímida? Em relação a outros países do mundo, em relação à própria Inglaterra, a Bélgica, a França, aliás, a França, que era inimiga da Inglaterra, ela consegue também ter essa indústria, ou seja, a questão de ter uma indústria, a implantação de uma indústria no país se torna muito importante. Então, no Brasil começa muito tímido, porque o Brasil dependia extremamente de outros. Faltava aquele empurrãozinho. Então, durante muito tempo, nós tivemos aí o Brasil
em voltas com a Inglaterra. Então, o governo de Dom Pedro II se viu em mais lençóis com a Inglaterra, e depois que a indústria começou a ser formulada aqui no Brasil, houve uma estabilidade política entre Brasil e Inglaterra. Como assim? A função é que o Brasil ele começa a ter pessoas assim que surpreenderam o cenário mundial e o cenário nacional, quer dizer, né? Pessoas de destaque. Às vezes a gente fala sobre várias pessoas no, no cenário mundial, e a gente esquece algumas pessoas bem interessantes. No Brasil, nós tivemos figuras importantíssimas, mas no cenário industrial nós tivemos a presença de Irineu Evangelista. Na verdade, o nome completo é de Irineu Evangelista de Souza, vulgo Mauá. Esse cidadão, ele foi o cara responsável muito pela evolução da indústria no Brasil. A indústria no Brasil começa a ter uma evolução muito gradual a partir dos movimentos que Irineu Evangelista fez. Nós veremos agora no próximo vídeo, exatamente assim, um pequeno resumo de quem foi Irineu Evangelista, qual a importância dele para a indústria no Brasil. Aliás, quando a gente fala em indústria, a gente podemos dizer que algumas fazendas no Brasil começaram a ter esse movimento. Por exemplo, os engenhos, nada mais é que era uma indústria meio arcaica, né? Podemos dizer que o Brasil ele tinha uma prenúncio de uma indústria bem forte. Mas o problema é que o que a indústria ela propõe, o que a indústria ela faz de sugestão? É a sugestão que você fabrique cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e deixe a produção à vontade. Então, era uma necessidade muito grande. Então, o Brasil em si, ele foi obrigado, aliás, todos os países do mundo são obrigados a ter a indústria, principalmente nos dias de hoje. No dia de hoje, nós temos aí várias empresas, a tecnologia que gira, por exemplo, podemos dizer que lá em 1889 havia uma dependência estrutural industrial, claro que tinha várias peças que chegaram ao Brasil, principalmente assim, a gente vai ver agora que Irineu Evangelista, o que ele traz para o Brasil, ele traz uma visão que até o nosso próprio imperador não tinha na época, de como se governar um país e de que forma poderia ser feito esse período aí. Então, pessoal, próximo vídeo nosso próximo, vamos ver a questão um pequeno resumo sobre Irineu Evangelista.